Vou começar a relatar como foi a minha falsa conversão. Comecei a congregar em uma igreja neopentecostal. Os ensinamentos liberais desse pastor fizeram com que eu permanecesse cego por muitos anos dentro da igreja. Eu pensava que era salvo e conhecia a verdade. Os membros da nossa igreja estavam indo ao cinema para assistirem aos novos lançamentos de filmes. Às vezes, os obreiros marcavam um jogo de futebol no campo. Alguns tiravam as suas camisas suadas. No outro dia, eles faziam cultos pentecostais buscando o Espírito Santo. Eles falavam em línguas estranhas. Eu também falei naquele dia. Fizemos o mês inteiro de culto para buscar os dons espirituais. Eu recebi os dons de profecias e curas. Entregava profecias e revelava a vida inteira das pessoas. Curava os enfermos com imposição de mãos. Mas não deixava o mundo. Jogava futebol. E era viciado em filmes. Eu era uma pessoa que discutia com os outros irmãos por causa de cargos. E brigava com os meus opositores. Cheguei até a agredir a minha esposa várias vezes querendo impor a minha autoridade. Para minha sorte, a minha esposa nunca se divorciou de mim por me amar. Ela não era evangélica, mas sabia dar melhor testemunho de vida do que eu. Eu não era convertido por não conhecer a verdade que liberta. Até que Deus pesou seu dedo na minha vida. Perdi o meu emprego e fiquei enfermo. Eu pregava que os cristãos que vivem desempregados não tinham Deus, por viverem uma vida miserável. E os cristãos enfermos eu dizia que foram amaldiçoados. Zombava deles dizendo que o diabo se apossou de suas vidas. Eu tinha um emprego que ganhava muito bem, e uma ótima saúde. Eu dizia que Deus estava na minha vida por receber essas bênçãos. Até que fui abatido e humilhado por Deus pela minha exaltação. Fiquei cheio de enfermidades e sem capacidade de trabalhar, e fui demitido da empresa. Orei a Deus dizendo: eu sou o seu servo. Não aceito essas maldições do diabo. Deus não me ouvia. Estava desfalecendo e a minha esposa cuidava de mim. Estava fraco e de cama, sem forças para me levantar. Só conseguia andar com a ajuda da minha esposa. Ela me levou ao hospital, mas a minha enfermidade se ocultava dentro do meu corpo. E os médicos não descobriam. Fiquei assustado por saber que a enfermidade era algo sobrenatural. Pelo fato dos médicos não descobrirem, orei a Deus me humilhando em sua presença pela primeira vez. Eu disse: Senhor, se eu pequei, me perdoa. Levanta-me dessa cama. Lembra dos dons que me presenteou para fazer a sua obra. Então o Senhor Jesus, com suas vestes alvas como a neve que reluzia uma cor branca, apareceu para mim e se aproximou da minha cama. Ele diminuiu a claridade da sua luz, para que eu pudesse enxergá-lo. O seu rosto sério não estava aprovando a minha atitude. Ele disse: eu nunca te dei dons, nunca fui o meu servo, nunca fez a minha vontade. Eu disse: Senhor, não lembra que orei ao Senhor e recebi o dom de línguas, depois os de profecias e curas? Jesus respondeu: não fui eu. Um espírito enganador possuiu a sua boca para falar em línguas e te usou para entregar profecias. As curas que tu fazias provinham dos demônios, e as suas revelações que recebias de cada vida são adivinhações. Os demônios conhecem a vida de cada pessoa, e usaram a sua boca para adivinhar. Eu nunca estive contigo. A minha verdade não estava em sua vida. O seu pastor lhe preparou na mentira, te ensinando um falso evangelho. Tu se humilhaste diante de mim. Eu ouvi o seu clamor de humilhação pela primeira vez. As suas orações egoístas dizendo que eu tinha obrigação de lhe abençoar nunca foram ouvidas e nem atendidas. Eu não sou seu servo para fazer a sua vontade. Tu é que tens que fazer a minha. Quando eu ouvi essa repreensão, o meu espírito em questão de segundos já estava ao lado de Jesus. Ele disse: irei te mostrar em visão a igreja que vai operar grandes sinais na tribulação. Essa igreja sede vai ter milhões de filiais no mundo inteiro. Essa falsa igreja é a única que vai existir, e reunirá todas as religiões do mundo inteiro para formar uma só. O falso profeta é o líder dessa igreja, e terá poderes para executar as leis de morte matando as pessoas que não seguirem a besta. Uma igreja totalmente idólatra e cheia de milagres e curas. As imagens dessa igreja falarão e até curarão a todos que tocá-las. Essa igreja terá poder para intervir e tirar a liberdade das pessoas. O poder que essa igreja vai ter na vida das pessoas será dado através da besta por causa do pacto entre o falso profeta e o anticristo. Duas coisas que irão comandar o mundo na grande tribulação: a religião comandada pelo falso profeta, que é a besta que subiu da terra, e a política comandada pelo anticristo, que é a besta que subiu do mar. Na visão que eu vi o espírito da besta que subia das profundezas da terra do mais profundo abismo infernal, e o outro espírito subia das profundezas do mar também do abismo.
Acredito que essas duas feras estavam presas no abismo do inferno. O espírito da besta da terra foi para o Oriente Médio e ganhou toda a Ásia. O povo de Israel e os muçulmanos aceitaram a besta como seu rei. Esse homem instaurou a religião anticristã que surgiu com toda a aparência de caridade bem atraente. A falsa aparência de bondade oferecia ao povo toda a iniquidade e abominação. Não combatia o mal, mas fortalecia o pecado. Essa falsa religião criou dois deuses de carne, na qual o povo podia ver e conversar. O falso profeta fazia a população mundial se curvarem diante dele e do anticristo. Essa religião era a mais idólatra de todos os tempos, e operava tantos sinais como nunca tinha visto antes. Nem as igrejas de nossos dias faziam tantos milagres iguais a esses que vi na visão. Os falsos profetas dos nossos dias serão pequenos demais em operações de curas, em comparação com essa religião que virá para subjugar o mundo. O anticristo será um homem estratégico, e conduzirá todas as religiões em uma religião única, e o falso profeta será o maior líder religioso de todos os tempos. O mundo será tomado pela religião implantada pelo anticristo, e as pessoas serão marcadas com o seu sinal. Essa marca fará com que muitos sejam propriedades da besta, e milhões e milhares de demônios foram soltos para trabalharem na igreja do falso profeta. Eu fiquei muito assustado ao ver vários cultos de sombras negras invadindo a terra. Todas as pessoas que frequentavam suas igrejas e não eram fiéis a Deus, as suas congregações continuaram alerta com o mesmo nome da denominação fundada pelo seu pastor. Mas na tribulação, quem estava sendo cultuado no templo era a besta. A sua estátua estava dentro de todas as igrejas da terra que antes da tribulação eram lugares de adoração a Deus. Todo o povo cristão que tinham negado a Jesus, estavam dentro dos templos sendo submissos à maior autoridade da terra, o falso profeta. A imoralidade havia alcançado um alto nível que tudo ficou normal. As vidas espirituais das pessoas foram envenenadas pelo sistema religioso da besta. As pessoas estavam mortas espiritualmente através do ensinamento, adoração e a idolatria dos dogmas da besta. O Espírito Santo já não operava na vida das pessoas por causa da podridão do pecado. A submissão do povo ao ensinamento anticristão fez o Espírito Santo se apartar deles. O Espírito Santo estava com aqueles que tinham o selo e permaneceram escondidos dos perseguidores. A falsa igreja causou morte espiritual de quase toda a população mundial. Não havia mais igrejas evangélicas para adorar a Jesus. Os templos estavam invadidos pelas imagens da besta. Os verdadeiros adoradores estavam adorando a Jesus em lugares secretos. E os grandes sinais, curas, aparições e línguas estranhas estavam acontecendo nos templos dos adoradores da besta. Tudo isso acontecia sem a presença do Espírito Santo. Milhões de povos adorando, várias igrejas abertas. Mas os escolhidos de Deus não estavam ali porque Satanás usurpou o altar de adoração tomando os púlpitos dessas denominações, profanando com a sua imundícia. O povo de Deus perdeu a liberdade, e pregavam a palavra de Deus escondidos. O que foi me revelado, era o sistema religioso mundial que ainda vai reinar na terra, onde nenhuma religião ficará de pé diante dessa gigantesca organização que esmagará o mundo, e aniquilará todas as religiões da terra. Jesus me disse: anote tudo o que viste, e testemunhe na terra. Ao ver essa visão, o meu espírito desceu ao inferno. Cheguei a um lugar onde havia muitas crianças. Contemplei uma criança sendo chicoteada no inferno. O demônio, quando me viu, me mostrou a vida daquela criança. Ela gritava com os pais quando era repreendida. Essa criança tinha um ataque de fúria, e batia sua cabeça na parede chutando e socando seus pais. Um espírito maligno possuía aquela criança de 7 anos. Permanecendo dentro dela até a sua morte. Observei o quanto ela sofria e apanhava dos demônios iguais aos adultos. Ali haviam crianças de 5 a 11 anos de idade que estavam sendo atormentadas. Elas gritavam os nomes de seus pais para as tirarem daquele lugar. O demônio que chicoteava aquelas crianças disse: elas eram inocentes até que a televisão e os games roubaram as suas inocências. Eu fiz elas se corromperem deixando as suas mentes maliciosas. E algumas delas praticaram atos sexuais precoces. Muitas pessoas me questionaram dizendo que Jesus pegou uma criança e falou que o reino do céu pertencia a elas, e que para entrar teria que ser igual a elas. Quando Jesus pegou aquela criança, ele sabia da sua pureza. Jesus não pegaria uma criança impura para falar que é do reino dos céus, como aquelas crianças rebeldes que zombaram da careca de Eliseu, e foram devoradas por um urso. Essas crianças que zombaram de Eliseu estão em prisões no inferno. Eu não sabia que eram elas. Percebi que suas almas são de um tempo muito antigo por causa de suas vestes. Apesar de ter crianças rebeldes no tempo dos profetas,
Eram poucas. Jesus conseguiu achar um grupo de crianças puras. Crianças no tempo de Jesus eram puras por sua inocência. Nos dias de hoje, é quase impossível achar uma criança de 8 anos com pureza de alma. A tecnologia, meios de comunicação como filmes, novelas e seriados que introduzem conteúdos malignos em suas mentes inocentes e corações puros. Jesus olha para as crianças de hoje com muita tristeza, e jamais falaria que essas crianças pertencem ao reino dos céus. Adão e Eva eram puros e inocentes vivendo no paraíso, quando usaram os seus olhos para pecar cobiçando o fruto proibido. O pecado dos olhos acontece quando a criança olha para a televisão. Essa criança começará a cobiçar o que os atores e as atrizes fazem. Adão e Eva cobiçaram e pecaram. O seu destino foi a expulsão do paraíso. Quando medito nessa palavra, e percebo que toda criança, embora nasça com a raiz do pecado que está morta dentro de si, dessas crianças são o reino dos céus. Quando começam a assistir televisão, toda a sua inocência é perdida igual a de Adão e Eva. A raiz do pecado que está dentro de si começa a se despertar por causa dessas coisas. Ela perde o direito da salvação igual a Adão e Eva que perderam o direito de viverem no paraíso por terem perdido a inocência. Adão e Eva ficaram tão imorais, que se esconderam da presença de Deus. Eles ficaram encomendados com a sua nudez. Foi o que aconteceu com aquelas crianças que vi no inferno. Elas amavam ver a nudez eletrônica, ficando maliciosas iguais a Adão e Eva. O diabo sempre desejou corromper as almas infantis. Quanto mais cedo fizer isso, maior será o número de crianças indo para o inferno. Nos tempos antigos, era difícil uma criança ir para o inferno. O seu nível de pureza era santo. Nos dias de hoje, muitos filhos de cristãos estão descendo para o inferno. A causa dessas mortes são acidentes, doenças, suicídios e assassinatos. Escutem, a todos vocês que ouvem esse testemunho, se amam ao seu filho e não desejam que eles vão para o inferno, nunca deixe o seu filho assistir televisão. Não comprem videogames de jogos violentos e de terror. Ocupem os seus filhos com a obra de Jesus, igual ao profeta Samuel e outros que foram entregues para o serviço da casa de Deus. Você e a sua casa inteira têm que servir a Jesus, começando pelo exemplo dos pais. Ali também estão crianças no inferno por causa de brinquedos, como bonecas e bonecos masculinos. A televisão foi a maior jogada do diabo, o maior instrumento de corrupção caseira. Se para os adultos é proibido porque contamina a mente, imagine as crianças que ainda não sabem diferenciar a realidade e a mentira. A televisão corrompe a todos, independentemente da idade. Ela é uma obra maligna. As crianças que estão no inferno que presenciei, idolatravam seus brinquedos, e morreram indo para aquele lugar. Em 1 Coríntios 6:10, fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus, independente da sua idade. O demônio que atormentava as crianças disse: Os brinquedos são como uma estátua de um santo de gesso, barro e madeira. Nós estamos escondidos atrás de todos os tipos de imagens. Os brinquedos também são imagens infantis. A televisão também tem imagens dos atores e atrizes que são idolatrados através de suas imagens que são expostas na mídia. Quando o demônio terminou de falar, um versículo veio à minha mente. Êxodo 20 versículo 4. Não adorará nenhum tipo de imagem. Os brinquedos são imagens criadas para atender ao público infantil. Os demônios estão escondidos através dos bonecos e bonecas, esperando uma criança comprar o brinquedo para eles possuírem essas crianças. Quando os pais trazem esses bonecos para dentro de suas casas, estão trazendo imagens de idolatria infantil para os seus lares. Eu vi um exército de demônios mirins da possessão subindo do inferno para a terra. Eles se infiltraram em todas as lojas de brinquedos do mundo. Através desses brinquedos infantis, os demônios tinham acessos aos corpos das crianças, mudando a sua personalidade e comportamento. Também vi demônios subindo para a terra, e possuíam a mente de todas as crianças que tinham os seus brinquedos. Suas personalidades e os seus comportamentos foram mudados através dos demônios que moravam dentro de suas mentes. Esses demônios colocavam pensamentos de desejos sexuais dentro dos corações das crianças. O demônio que atormentava as crianças no inferno disse: Uma menina que brinca de ser mamãe com sua boneca. Nós atiramos esses sentimentos para que elas tenham relações sexuais antes da idade e venham a ter gravidez prematura. Fazemos com que crianças de 10 a 11 anos procurem relacionamentos mais cedo. Possuímos os seus corpos fazendo elas procurarem homens adultos. Nem tudo é culpa dos pedófilos. O demônio ainda disse que o espírito da sensualidade que está nos desenhos e filmes está possuindo as crianças que assistem. Ele dizia: Primeiro corrompemos as suas mentes e corações, para depois possuirmos os seus corpos pequenos.
Ao ouvir todo o plano maligno que foi executado na terra, uma força me puxou para fora do inferno. Me encontrei com Jesus. Ele me mostrou em visão como vai ser o milênio. A terra começou a ser verdejante, flores, plantas e árvores cresciam em lugares secos e inférteis. Até nos desertos nasciam gramas e brotava água. A cidade de Jerusalém parecia o jardim do Éden, com as suas flores lindas e as árvores carregadas de frutos. Existiam variedades de frutos. As águas limpas não tinham poluição. O povo de Israel estava feliz naquela terra que é a verdadeira reprodutora de leite e mel. Todos adoravam a Jesus quando ele descia para visitar o povo na terra. Jesus deixava representantes seus em Jerusalém. Depois subia para o céu. As expectativas de vidas aumentaram de 200, 300, 500 e 800 anos como de antigamente. As mortes eram naturais, pois o anjo da morte ainda não havia sido julgado. Apocalipse 20:14. Vai ser quando a morte será aniquilada da terra, e ninguém mais poderá morrer. No milênio haverá mortes, e também novos nascimentos. A vida abundante estava em todo o planeta. Os que morriam subiam ao céu. O índice de desenvolvimento de vida deles era tão alto, que um homem de 200 anos gerava multidões de filhos para encher a terra. A população do povo de Israel quase que foram destruídos. Todos os infiéis morreram. Apenas os remanescentes viviam naquele lugar. Uma mulher de 100 anos estava muito fértil, e dela nascia muitos filhos para recompensar as mortes dos povos de Israel durante a tribulação. O deserto começou a produzir árvores e plantas que curavam as doenças. Esse povo que estava ali, ainda não tinham os seus corpos transformados, porém, ainda tinham suas naturezas pecaminosas, mas obedeciam a Jesus. Pessoas que não eram de Israel viajaram para Jerusalém, que é a sede do governo mundial. Era de Israel que saíam as leis para os 4 cantos do mundo. Israel passará a ser o país líder que comandará o mundo. Deus exalta a sua nação diante dos povos. As suas promessas de fazer Israel uma grande nação foi cumprida. Os leões comiam capim. Todos os animais carnívoros se transformaram em vegetarianos. As serpentes não tinham mais venenos. O povo brincava com os leões, serpentes, e nadavam com os crocodilos. A natureza estava em harmonia. O clima não estava desorganizado e invertido igual aos dias de hoje. O que se plantava dava em abundância, e todos se alimentavam do fruto da terra. O dinheiro e a moeda criada pelo homem ambicioso, bancos e mercados que visavam o financeiro foram destruídos. A terra dava tudo, substituindo os mercados e os bancos. O ouro, jaspe de Deus substituíam o dinheiro de papel. Quando o povo chorava, logo se alegravam vendo Jesus descendo do céu até eles. Irmãos, o meu espírito andou pela Jerusalém milenar. É algo maravilhoso. Em cima da Jerusalém terrena, tinha uma cidade de ouro flutuante que estava em cima das nuvens. O povo de Israel via essa cidade. Ela está no universo, bem em cima do nosso planeta. Estava longe, considerando a altura do universo até a Terra, mas o seu brilho era tão resplandecente como o sol. À noite, aquele quadrado gigante brilhava como uma estrela. Parecia uma cidade de fogo, porque era totalmente de ouro amarelo. De dia, não era tão visível quanto à noite. Uma grande nuvem cobria aquela cidade durante o dia, igual à nuvem que cobre o sol. Em Êxodo 13:21 diz: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Foi assim que eu vi a cidade quadrada. De noite brilhava como o sol, e de dia uma nuvem a cobria. Tanto o fogo como a nuvem simbolizam a direção e o caminho certo. De alguma forma, aquela cidade celeste guiava a cidade terrena de Jerusalém. O fogo e a nuvem eram a presença de Deus que guiava o povo de Israel. A Jerusalém celeste bem em cima da Jerusalém terrena, significava que a presença de Deus estava olhando Israel lá de cima. A luz que saía de cima da cidade irradiava bênçãos, prosperidades e unções naquele povo. A igreja estava na cidade celeste junto com Jesus. Onde está o rei? Convém estar a rainha. Ele governará o mundo junto com ela. Quando alguém estava triste na Jerusalém terrena, Jesus descia e consolava. O povo dessa cidade via anjos. Eles desciam e se manifestavam ao povo. Até comiam frutas e vegetais, depois saíam. As leis que foram postas no mundo eram sobre a justiça, moral, santidade e o dever de cada pessoa. A tecnologia que havia nascido do fruto da ciência do mal que contaminaram o mundo inteiro e até as crianças, não existia mais. Jesus comunicava com seu povo quando descia. A igreja estava na Jerusalém celeste junto com o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo havia terminado a sua obra na terra. Ele foi o mediador do povo com Jesus quando ele ficou ausente da terra. Quero dizer, não ficou na terra,
É claro que Jesus vinha visitar, mas como o Espírito Santo estava na terra, não era necessário ele ficar. Agora que Jesus havia se manifestado ao seu povo, o papel de mediador do Espírito Santo entre Jesus e o homem foi anulado. Agora Jesus estava tão perto deles, sendo o seu rei, dando sequência à descendência de Davi. Ele é o último rei da descendência de Davi, o eterno rei que ficará com o seu povo para sempre. Deus Pai não podia ser visto pelo povo de Israel, eles ainda eram mortais. A igreja não podia descer para Jerusalém terrena. O povo teve o seu corpo transformado, e eram santos. Eu tive o prazer de ter essa visão ao lado do meu mestre, e a Jerusalém está descendo bem devagar até a terra. Ela só vai ficar na terra quando o nosso planeta for santificado, passando por uma transformação. Eu fui ensinado em uma igreja falsa, que dizia que não podíamos ser pobres e ter enfermidades. Eu havia aprendido que a nossa palavra tinha tanto poder, que mesmo não sendo da vontade de Deus, era só determinar que as coisas aconteciam. O ensinamento da confissão positiva sobre cura, saúde e prosperidade. Isso era o ensinamento da igreja. Não se falava de santidade, renúncia, pecado, inferno e arrebatamento. Tudo era voltado para as coisas da terra. As nossas conquistas eram os bens da terra, não os galardões que esperam os salvos. Eu saí dessa igreja por ordem de Jesus. Não tinha nada que acrescentava na minha vida espiritual. E você que congrega em igrejas neopentecostais, saiam delas, pois vão te levar para o inferno. Eu fui enganado pelas suas doutrinas. Eu expulsava demônios pensando ter autoridade de Jesus. Ele apareceu a mim, e me mostrou na visão como estava a minha vida. Eu estava acorrentado da cabeça aos pés. Ele me disse: olha para a sua situação. Como pode expulsar os demônios se está aprisionado por eles? Meu filho, tu não expulsa demônios, e nem pode ter a minha autoridade. Como vai manejar a minha espada se tuas mãos estão aprisionadas? Filho, é preciso se soltar primeiro para receber os meus dons. Não pode usar as minhas ferramentas espirituais nessa condição. Hoje eu quebro as cadeias espirituais da sua vida e liberto a sua alma. Você está livre. Lembre-se, não volte para trás para praticar as suas obras do passado. Se fizer isso, será acorrentado em dobro, dessa vez por 7 demônios. Essa foi a advertência que Jesus me deu. Ele foi bondoso ao oferecer uma nova oportunidade para mim recomeçar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo se manifeste em cada lar, em cada vida e família. Amém.